Hoje eu vou resolver algumas questões da Unicamp, da prova de 2024. E vamos ver no que vai dar. Essa aqui é a questão 54 da prova Q. E vamos nessa. Sr. Gauss tem uma pizzaria, chamada Pizzaria. Olha o trocadilho dos caras. Que vende dois tipos de pizzas circulares. Uma individual de diâmetro D e uma de 20 centímetros de diâmetro, partida em 4 pedaços iguais. Considerando que o preço de uma pizza é proporcional à sua área, qual precisa ser o valor de D para que as 4 pizzas individuais custem o mesmo valor que a pizza mencionada de 4 pedaços? Então, isso aqui tem que ter uma sacada de proporção. Por quê? A pizza de 4 pedaços, ela tem que valer pela área de 4 pizzas inteiras, sacou? Basicamente, o que a gente pode tirar disso daqui? Que uma pizza redonda inteira, ela tem que ter uma área que equivale a 1/4 dessa de 4 pedaços. Certo? E a área sempre é ao quadrado, né? A fórmula disso aqui seria π r ao quadrado. Se eu quiser fazer essa área aqui ser 4 vezes menor para ser equivalente a essa daqui, eu tenho que dividir o raio por 2. Por quê? Porque isso aqui vai se transformar em π vezes r sobre 2 ao quadrado. Que isso aqui seria r ao quadrado sobre 4. E aí o volume seria 4 vezes menor. Ou seja, ele ficou 4 vezes menor. Porque eu diminui pela metade o raio. Ou seja, eu tenho que diminuir pela metade o diâmetro da pizza. É que ele tá perguntando quanto que vai ser o diâmetro. Você só tinha que ter essa sacada. Porque se o diâmetro da grandona é 20 e ele quer qual que é o diâmetro das outras pizzas, tem que ser metade disso. Então, é 10. Sacou? Então, o diâmetro dessas pizzas aqui vale 10. Ou seja, o raio vale 5. Ok? É basicamente isso. Essa questão aqui é bem rápida. Vamos para a próxima. Todo final de semana, as amigas Ana, Bruna e Carol, vou falar que A de Ana, B de Bruna e C de Carol. Eles fizeram isso por querer, provavelmente. Se encontram em um parque para andar de bicicleta ou de patins. Temos essas duas opções. Nessa brincadeira, a escolha entre patins e bicicleta é feita usando a seguinte regra. Se Ana anda de patins, então Carol também anda de patins. Bruna anda de patins apenas quando Carol anda de bicicleta. Tá, então vamos lá. Se Ana anda de patins, então Carol também anda de patins. Porém, a Bruna só anda de patins se Carol andar de bicicleta. Isso indica, de certa forma intuitiva. Se a Carol andou de bicicleta, provavelmente a Ana também andou de bicicleta. Porque se a Ana não tivesse andado de bicicleta, teria andado de patins. Ou seja, a Carol também teria andado de patins. Porque aqui diz que quando Ana anda de patins, Carol também anda. Ou seja, se a Carol não tá no patins, é porque a Ana também não tá. Ou seja, vamos ler as alternativas. Sabendo que esse fim de semana a Carol andou de patins, tem que levar isso em consideração. A Carol andou de patins. Então é necessariamente verdade que... Vamos só, antes de olhar as alternativas, o seguinte. Se a Carol andou de patins, então a Bruna não andou de patins, ok? Vamos ver as alternativas. A. Ana andou de patins. A gente pode sim falar que isso é verdade. A gente pode. Vamos deixar isso aqui em consideração. Ana não andou de patins. Também não sei, né? Não sei. Eu considerarei isso aqui errado, mas vamos para as outras. Bruna andou de patins. Não, porque ela só andaria de patins se Carol tivesse andado de bicicleta. Então essa aqui tá errada. Bruna não andou de patins. Isso sim também é uma coisa muito correta. Agora vale só a gente ver o que é mais certo para assinalar. Porque só tem uma exatamente errada assim logo de cara.
Bom, vamos olhar a frase de novo que diz, né? Se Ana anda de patins, então Carol também anda de patins. Porém, a gente tirou uma informação através da intuição, mas não tá escrito aqui. O quê? Se a Ana andar de bicicleta, não tá falando que a Carol também vai andar de bicicleta. Ela só fala que se andar de patins, a Carol também anda de patins. Ou seja, se a Carol andou de patins, a gente tem duas chances. Ou a Ana andou de patins também, ou a Ana andou de bicicleta. Porque ela não deu outra informação. Se a Ana andar de bicicleta, a Carol tem que obrigatoriamente andar de bicicleta ou ela pode andar de patins também. Sacou? Então fica meio incerto nessa parte. Agora aqui diz: Bruna anda de patins apenas. Apenas é uma palavra muito importante e ela é muito ela exclui muita coisa. Ela é muito assertiva, essa palavra. Bruna anda de patins apenas quando Carol anda de bicicleta. Se a Carol não andou de bicicleta, que fala que ela andou de patins, então Bruna de fato não andou de patins. Então a D é a mais correta, que dá pra ter mais certeza. A A e a B não daria pra falar se elas estão certas 100% ou não, porque faltou um pouco de informação pra gente ter certeza do que a gente teria que assinalar, entendeu? Então isso foi uma questão de raciocínio lógico, basicamente. Bem legal essa questão. Agora vamos pra próxima. Luísa estava conversando com seu irmão ao telefone quando passou perto de uma feira de adoção de animais. Ela comentou que, na feira, havia cachorros, gatos e pintinhos. Tá, eu vou colocar C de cachorro, G para gato e P para pintinho, certo? Vamos continuar lendo a questão. O irmão, curioso, perguntou-lhe quantos gatos havia. Luísa, que adora charadas matemáticas... Pô, Luísa... Limitou-se a dizer que a quantidade de gatos somada à quantidade de pintinhos era 4 e... Nossa, peraí. Vamos começar a escrever. Limitou-se a dizer que a quantidade de gatos somada à quantidade de pintinhos, ou seja, G mais P, era 4 a mais que a quantidade de cachorros, ou seja, é cachorros mais 4. Vamos continuar. E que a quantidade de gatos somada com a de cachorros era 6 a mais do que a de pintinhos. Ou seja, a de gatos somada com a de cachorros é a mesma coisa que a de pintinhos, mais 6. E aí, a partir daí, se você for ler o resto, ele quer saber quantos gatos tinham para adoção. Só que, olha só, num sistema de 3 incógnitas, é obrigatório que tenham 3 equações para a gente resolver. Senão, se torna meio que impossível. A menos que haja uma forma de manipular aí essas duas equações e que chegue, tipo, numa das... A menos que a gente consiga achar o resultado para duas incógnitas juntas, entende? Ao invés de achar uma individual, depois a outra individual, depois a outra. Como assim? Se a gente achar o valor de alguma soma específica, alguma subtração específica nesse sistema, vai englobar duas incógnitas. Aí é possível achar outra. Você vai ver isso no final dessa questão. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar somar esses dois sistemas que a gente tem, só que a gente vai tentar eliminar uma dessas incógnitas para facilitar um pouco depois achar. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos tirar o G. Para tirar o G, a gente tem que pelo menos multiplicar por menos 1 uma das equações. Eu vou multiplicar a de cima por menos 1 e depois eu vou somar as duas. Multiplicando isso aqui por menos 1, vai ficar menos G menos P é igual a menos C menos 4, ok? Agora a gente vai somar isso aqui com G. Nossa, meu G tá muito feio. A gente vai somar isso aqui com G mais C é igual a P mais 6, ok? Vamos somar isso aqui. Vai dar o G a gente cancelou. Vai ficar C menos P é igual a P menos C mais 2. Bom, isso aqui ficou uma equação
meio duvidosa, mas vai dar certo. Por quê? A gente vai passar o C pra cá, o P pra cá e vamos deixar esse número aqui. Vai ficar 2C menos 2P é igual a 2, né? Tá muito 2 aqui, dá pra simplificar tudo por 2. Então vai tirar esse 2 de cá e esse 2 aqui. Vai ficar 1 pra tudo, né? Então vai ficar C menos P é igual a 1, certo? É essa equação que a gente tirou. E bom, agora, olha o macete que eu falei. Aqui a gente tem uma equação em que a gente usa duas incógnitas e a gente acha um valor específico. Agora, a gente vai tentar achar alguma dessas equações em que dê para colocar C menos P, porque a gente sabe que vale 1. Se a gente olhar para essa equação de cá, a gente passar o P para esse lado, ele vai ficar negativo. E aí vai ficar C menos P. E a gente sabe quanto isso vale. Então, G mais C menos P, né, porque eu vou passar o P para cá, vai ficar C menos o P, igual a 6. E a gente pode substituir, então vai ficar mais 1 igual a 6. Logo, passo 1 para o outro lado, subtraindo, vai ficar aqui G é igual a 5. Ou seja, a gente conseguiu achar a quantidade de gatos graças a isso. Única forma. Então, alternativa B, certo? Bem de boa, vamos para a próxima. Ok, essa questãozinha aqui, ela deu um pouquinho de trabalho na vez que eu fui fazer pela primeira vez no simulado, mas ela é muito interessante e boa para treinar. Vamos ver. Laura é geóloga e está fazendo pesquisa numa caverna cuja a entrada tem o formato de uma parábola invertida. Essa entrada, no nível do chão, tem 2 metros de largura e o seu ponto mais alto está a 2,5 metros do chão, conforme a figura a seguir. Aqui ele fala, mostra certinho. Para realizar uma pesquisa, ela precisa entrar na caverna com um equipamento guardado em uma caixa de 1 metro de largura. Qual é a altura máxima em metros que a caixa pode ter para passar pela entrada da caverna? Essa questão, ela depende muito da forma em que você enxergar onde o ponto de origem do gráfico que você vai fazer tá. Você poderia enxergar ele sendo aqui, e aí essa raiz seria menos 1, essa aqui seria mais 1. Ou você poderia fazer igual eu, né? Eu enxerguei como a origem sendo aqui, então uma das raízes é 0 e a outra é 2. Vamos escrever isso aqui. x1 é igual a 0 e o x2 é igual a 2. A soma das raízes é x1 mais x2 igual a menos b sobre a. 0 mais 2 dá 2. Ou seja, isso aqui igual a 2. Ou seja, vamos trocar o 2 com o a de lugar, né? A gente pode fazer isso. Então, a gente vai achar quanto que vale o a. O a vale menos b sobre 2. Esse é o valor do a. Por enquanto. Se a gente fosse colocar agora na equação do segundo grau, ficaria da seguinte forma. Aliás, vale ressaltar que é muito importante a forma que você enxerga o ponto de origem, porque se eu enxerguei aqui, aqui é o ponto de origem, 0, 0. Y é 0 e x vale 0. Isso indica que não tem coeficiente independente do x nessa equação, o termo c, né? A gente tem o ax ao quadrado mais bx mais c igual a y. Esse c não existe nesse caso, em equações assim, onde uma das raízes é a origem do gráfico, ok? Então o c não vai ter. É muito importante você lembrar disso, senão você fica perdido, você pode errar a questão. Então, o a que multiplica o x ao quadrado ficaria menos b sobre 2 multiplicando x ao quadrado mais bx é igual a y. Essa aqui é a equação por enquanto. Agora vamos usar essa equação para achar o b. Quando o x está aqui no marco 1, porque se isso aqui é 2 e a metade disso então é 1, certo? Então aqui é 1, x é igual a 1. X é igual a 1. O y corresponde a 2,5 aqui, ok? Então, vamos colocar isso nessa equação. A gente só vai trocar o valor de x e o de y. A gente vai achar o valor de b. Menos b, que multiplica... O x é 1, então 1 ao quadrado é 1 mesmo. Eu vou só colocar menos b sobre 2.
menos b sobre 2, vezes 1 ao quadrado, que é 1, mais b vezes 1, que é b. É igual a 5 sobre 2, que é a mesma coisa que 2,5. Vou colocar em fração, que fica mais organizado. Bom, vamos tirar esses denominadores, é só a gente multiplicar por 2 esse b. E aí, fica mais simples. Ok. Menos b com mais 2b, né? Vai ficar b. 1b, né? B. Igual a 5. Então a gente achou o valor de b aqui nesse caso. Se a gente achou o valor de b, então a gente volta para aquela equação aqui de cima. Isso aqui vai nos dar que a é igual a menos 5 sobre 2. E agora a gente, sabendo já os coeficientes a e b, a gente consegue montar a equação exata dessa caverna, dessa parábola. Então vai ficar menos 5 sobre 2, que multiplica x quadrado. Eu vou colocar um espaço aqui, tá? Para o x quadrado. Mais 5, que multiplica o x normal. Vou dar um espaço aqui também. É igual a y. Então agora, vamos terminar essa questão de uma vez. Aqui é a origem do negócio e aqui é 1. Se isso aqui é 1 e o comprimento total é 2, então quer dizer que esse espacinho aqui mais esse espacinho aqui tem que dar 1. Então, aqui é 0,5 e aqui é 0,5, ok? Ou a mesma coisa, 1 sobre 2. Então, quando o x está aqui no 1 sobre 2, é onde a caixa bate no ponto máximo que ela pode ir, no eixo y, ok? Então, a gente vai colocar o x como sendo 1 sobre 2 e a gente vai descobrir o y, que essa vai ser a resposta. Então, o y. Aqui a gente vai colocar 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 1 sobre 4, e aqui o x normal, ou seja, 1 sobre 2. Vamos resolver essa equação só. Bom, isso aqui vai ficar com o denominador 8. Menos 5, vai ficar menos 5. Mais, aqui vai ficar 5 sobre 2 mesmo. Agora, se a gente for igualar os denominadores, a gente tem que multiplicar por 4. Então, vai ficar 8 aqui. Mais 5 vezes 4 dá 20, ok? Isso é igual a y. Y é igual a menos 5 mais 20 dá 15 positivo, ou seja, vai ser 15 sobre 8 metros. Essa é a altura máxima que a caixa poderia ter. E a gente achou. Isso corresponde à alternativa C, ok? Então essa é uma questãozinha meio chata, mas também é bem de boa se você souber fazer dessa forma. Ok, vamos para a próxima. Ok, essa questão é legal, ela já caiu, acho que muito parecida, se não quase igual, no vestibular da SpaceX. E é muito massa, porque ela só precisa de uma sacada e tendo ela você já consegue resolver. Então vamos ler a questão. Joaquim estava brincando com um graveto, quando acertou uma parede e o graveto se partiu em 3 pedaços, de comprimentos A, B e C, com A menor ou igual a B, que é menor ou igual a C. Ele recolheu os pedaços e tentou construir um triângulo, cujos lados seriam exatamente os pedaços do graveto. E não foi possível. Olha só, ele até grifou aqui pra... Essa é a sacada, você tem que... Isso aqui vai fazer a diferença. Sabendo que o graveto tinha 50 centímetros de comprimento e que B é igual a mais 2, qual é o maior valor possível de A? Lembrando que A é um dos pedacinhos que quebrou desse graveto. Parece muito impossível fazer essa questão lendo ela, mas vamos levar uma coisa em conta, né? Antes de tudo, antes de pensar em número, ele quebrou em 3 pedaços o graveto e não foi possível criar um triângulo. Quando que não é possível criar um triângulo? Vamos supor, se um dos gravetos foi desse tamanho aqui, um dos pedaços que quebrou, um triângulo tem que ter ângulo interno, certo? Então um triângulo, por mais pequenininho que seja os outros, ele poderia ser assim, ó. Certo, isso aqui é um triângulo. Só que se você for diminuindo muito, vai chegar um ponto em que você vai perceber que, se um lado vale isso, não é possível criar um triângulo quando os outros dois lados, eles somando a medida deles, dá igual
Tipo assim, não dá maior do que o outro lado. O que isso quer dizer matematicamente? Vamos supor que esse lado aqui vale C. Vamos supor que isso aqui vale C. Isso aqui é A, isso aqui é B. A gente pode falar que não é possível criar um triângulo quando A mais B é igual a C. Ok? Isso aqui não forma um triângulo de maneira nenhuma. Se fosse assim, o Pitágoras não precisaria estar ao quadrado, certo? Pra ser o Pitágoras. Primeiro a gente precisa brincar com as equações que é possível criar nesse exercício. A gente pode pegar isso aqui e falar o B é igual a A mais 2. Então, a gente pode falar que isso aqui é A mais 2 igual a C. Ou seja, 2A é igual a C menos 2. Isso aqui é uma das equações. Agora vamos para outra. A mais B mais C é igual a 50 centímetros. Se a gente substituir o B pelo que ele já deu, vai ficar aqui 2A mais 2 mais C é igual a 50. Agora vamos isolar o 2A só para a gente conseguir achar os valores de C. O 2A é igual a 50 menos 2, ou seja, 48, menos C. Essas duas equações aqui, elas têm o 2A. Então vamos igualar elas e vai ficar da seguinte forma. C menos 2 é igual a 48 menos C. Esse C passando para o outro lado vai somar, então vai ficar 2C é igual a 48 mais 2, porque a gente vai passar 2 para cá, vai ficar 50. Opa, fica 50. Ou seja, o C ele vale 25 centímetros. Achamos o valor de C. Agora a gente quer saber o A, né? Vamos pegar esse valor de C e substituir nessa equação de cá, ok? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui para a direita. Deixa eu só fazer uma seta para entender melhor o que eu quero dizer. Pronto, isso. Tá bem confuso minhas setas, mas tudo bem. 2A é igual a C, que vale 25. 25 menos 2. Ou seja, o A vale 25 menos 2 dá 23. Então é a mesma coisa que 23 sobre 2. Isso aqui dá, para nós, 11,5. 11,5 centímetros. Esse é o valor máximo que o A pode ter para que o menino não tenha conseguido fazer um triângulo. Porque se um dos lados for maior que isso, ele vai conseguir fazer um triângulo. Ou seja, isso aqui é o máximo que o A pode valer dentro daquela exigência de que ele não conseguiu fazer o triângulo, ok? Então a resposta é C. Muito bacana essa questão. E agora vamos para a próxima questão. Questão 59. Considere os conjuntos A e B. Ele quer saber a interseção de A com B. Vamos ver o A. A aqui diz A igual a x pertencente aos reais. Tal que x ao quadrado menos 2x menos 24 tem que ser menor que 0. Essa é a condição do A. E aqui também é a mesma coisa, x pertence aos reais, tal que 2x menos 7 menor ou igual a 0. Isso aqui é a condição do B. Então vamos resolver, né? Vamos pelo mais fácil, vamos resolver a condição do B. 2x menos 7 menor ou igual a 0. Passa o menos 7 para o outro lado. 2x menor ou igual a 7. X menor ou igual a 7 sobre 2. Ok. Agora vamos para o A. X ao quadrado menos 2x menos... Opa, esse x ficou feio. Menos 24
ele tem que ser menor que 0. Agora a gente vamos fazer um Bhaskara aqui. Delta é igual a menos b ao quadrado. Delta é igual a b ao quadrado, 4 menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 24. Delta é igual a 4 menos... Quanto que é 4 vezes 24 mesmo? 4 vezes 20 dá 80, 96. 96 mais 4 dá 100. Então, delta vale 100. Ok. X é igual a menos b, ou seja, vai dar menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que vai dar 10, sobre 2a, ou seja, sobre 2. Isso aqui pode dar 2 mais 10 sobre 2 dá 6. 2 menos 10 sobre 2 dá menos 4, ok? Então, agora, sabendo disso, vamos montar aquele gráficozinho. Primeiro o A, aqui, nessa reta. Vamos falar que o marco 0 seja aqui. Esse aqui é o 0. Ele pode ir do 6 até o menos 4. Enquanto B, ele tem que ser só menor ou igual a 7 sobre 2. Ou seja, ele tem que ser menor ou igual a 3,5. 3,5 seria um pouquinho mais que a metade disso aqui. Vou por aqui. Isso aqui é 7 sobre 2. Tem que ser menor ou igual a 7 sobre 2. Ou seja, isso aqui não conta. O B, ele tem que ser menor ou igual a 7 sobre 2. Então, teoricamente, ele pode ser 7 sobre 2. Ok? Então, tudo isso aqui para o B. Quanto para o A, ele tem que ser menor que 0. Quando ele diz que tem que ser menor que 0, ele quer dizer o seguinte. O A é uma parábola. É uma parábola crescente. Ou seja, essas aqui são as raízes. A parábola faria isso. A gente lembra que para cá vai dar positivo e para cá também vai dar positivo. Olhando no eixo Y, tá? A partir daqui, ou seja, esse espaço de cá do x vai fazer com que o y seja negativo, né? Porque lembra que o y está aqui, né? Ele vai bater em números negativos, ok? Então, para o A, o espaço ideal é entre as raízes dele, ok? Aqui. Agora é o seguinte, é só a gente ver o que o A e B tem em comum entre eles. O A interseção com o B é igual. Ele vai dar isso aqui. Ele quer números inteiros, ok? Então 7 sobre 2 não conta. 7 sobre 2 é a mesma coisa que 3,5. Ou seja, aqui logo em seguida temos o 3, temos o 2, o 2, temos o 1, temos o 0, temos o menos 1, temos o menos 2, menos 3 e aqui o menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Deu 8, mas não é 8, porque agora eu lembrei de um detalhe. Aqui no A, esse menos 4 não conta da mesma forma que esse menos 6 não contaria. Por quê? Porque quando é menos 4, o x dá 0. E aqui ele fala que ele tem que ser menor que 0. Ok? Não menor ou igual. Então, não pode ser menos 4. Então, tira esse menos 4 daqui. Vai sobrar o menos 3, menos 2, menos 1. Vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então a resposta certa é 7. C. Ok? É só lembrar desses detalhezinhos que você consegue resolver. Então, espero que vocês tenham gostado das resoluções das questões que eu fiz. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou pra vocês.